Igreja, salvação de todas as nações. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz. Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus os abençoe todos vocês. Os irmãos que estão em Angola, estão na Europa, os irmãos que estão em Moçambique, no Brasil, na América, na Ásia, na Oceania, Deus os abençoe. Estamos aqui mais uma vez para fazer a exposição das Sagradas Escrituras, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que as portas do inferno prevaleceram contra a igreja? Uma pergunta no ar. E um cego da sinagoga de Satanás poderá dizer: é impossível que as portas do inferno prevaleçam contra a igreja. E viria um sábio e diria: vamos nos factos. Vamos nos factos. Como é que está a igreja hoje? Moribunda. Mas o cego dizia: a igreja é santa. Até outros ensinaram, sabe o quê? A igreja nunca se corrompe. Os homens é que se corrompem. A igreja é perfeita, os homens são os imperfeitos. Mas o que é a igreja? Igreja é nome, é estrutura, são as paredes. Igreja são homens. Se os homens estão corruptos, a igreja está corrupta. Se os homens estão de pé, a igreja está de pé. Se os homens caíram, a igreja está caída. Agora, é verdade que é possível encontrar numa igreja viva homens caídos. Isso já é outra coisa. Mas como poderia a igreja estar de pé se até a própria doutrina é doutrina de demônios? Como poderia a igreja estar de pé se a igreja não prega a palavra de Jesus? Aprove Deus salvar os que creem pela pregação do Evangelho. Outros evangelhos não. Deus não vai salvar ninguém com outros evangelhos. Ele disse que Ele salva os que creem na pregação do Evangelho do Reino de Deus ou dos céus. E um cego diria: a igreja está de pé. O cego da sinagoga de Satanás diria: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Não prevaleceram as portas do inferno. Com todo tipo de pecado, pastores homossexuais, pastoras, apóstolas, bispas, bispa. Se o altar está tombado, porque a igreja está tombada. Pois é o altar que santifica tudo. O altar santifica a oferta. E não a oferta que santifica o altar. Quando Elias foi no Monte Carmelo, antes de começar o desafio, o que ele fez? Antes de começar a buscar a face do Senhor, reparou o altar de Deus que estava destruído. Elias não poderia vencer a batalha se primeiro não reparasse o altar do Senhor. Por que Elias reparou o altar do Senhor? Porque o altar estava tombado. O que significava o altar destruído? Significa que o povo tinha deixado de buscar o verdadeiro Deus. O povo buscava a Deus de uma maneira errada, através de outros deuses ou então de outros ensinamentos. Porque é possível buscarmos o verdadeiro Deus, mas segundo a letra, segundo a carne, segundo os preceitos humanos, também não vamos lhe achar. E Elias reparou o altar do Senhor. Que coisa linda. Reparou.
Elias levantou o altar do Senhor, que estava caído. Lembra-se quando ele fugiu e foi para o Sinai? O que ele falou? Senhor, os filhos de Israel deixaram teu conserto, destruíram os teus altares, mataram os teus profetas. Viu? As 3 acusações. Mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, deixaram a tua palavra. E agora vamos nos fatos. Como estava a nação? Atolada na idolatria. No lugar do altar do Senhor, levantaram outros altares aos deuses estranhos que os seus pais não buscaram. Aos deuses estranhos das nações. Sim. E os profetas de Baal. E o Deus Baal comandava em Israel. E o povo adorava a Baal. Por isso, quando Elias começou, glória a Jesus, o desafio, perguntou ao povo, ou então deixou o povo para escolher, se Jesus ou se Senhor é Deus, então vocês devem segui-lo. Mas se é Baal, também sigam-no. Desafio. Lá estavam os 2 deuses. Vão ter que escolher um. Por quê? Porque o povo a Bíblia diz que estava o povo entre 2 pensamentos, não sabiam definir. No momento, porque Elias apareceu, antes de Elias aparecer, já tinham deixado o concerto e os altares destruídos e mataram os profetas, os poucos que ficaram escondidos. Agora entendeste? Ou vocês entenderam? E ele reparou o altar do Senhor que estava fendido, estava quebrado, estava esquecido, estava abandonado. Aleluia! Ouviu? E eles também diziam, estamos bem, somos filhos de Abraão, não estamos em pecado, Deus vai entender. Eles também diziam isso. E Elias confrontou eles, vocês vão ter que escolher o verdadeiro Deus, vocês não podem servir aos 2, vocês não podem servir a Deus e a Baal, não podem servir ao Senhor e a Baal, vão ter que escolher um, escolha um. Mas eu vos aconselho, escolham o verdadeiro Deus. Não sigam falso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. É verdade. É palavra de Deus. Mas há uma condição para que as portas do inferno não venham prevalecer contra a igreja de Jesus. Quando se trata de uma promessa, precisa ter homens que assumem, que ousem tomar ela, para que ela se cumpra. Se não houver homens que ousem e pregar o Evangelho, mesmo Jesus tendo morrido, ninguém vai se salvar. E como se salvariam? Aleluia! Se eles não crerem. E como crerão se não houver alguém que lhes prega? E como pregariam se não fosse enviado? Ouviu? O mesmo Deus que disse que eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra elas, é o mesmo Deus que está a dizer, glória a Jesus Cristo. Se o ímpio não se converter, vai morrer. Se o justo se desviar do seu caminho, vai morrer. E se o ímpio se converter do seu mau caminho, vai viver. O mesmo Deus. O dono da igreja está a dizer que o dia que o ímpio retroceder, sua alma não será com ele. Minha é vingança, e eu darei recompensa, no dia que resvalar o seu pé. Ouviu? Nós não somos, o dono da igreja, o Espírito do dono da igreja que está a falar isso, nós não somos daqueles que retrocedemos para a perdição, mas somos daqueles que permanecemos para a conservação das nossas almas. Nós os quem? A igreja. Mas ele está a dizer que há uns que retrocedem. A igreja que retrocederam para a sua perdição. Mas há uns que permaneçam para a conservação da sua alma. Ou então da sua salvação. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, cuidado então quando vocês vão sustentando as promessas na carne. E dizendo, está escrito, está escrito. Ok, está escrito. E agora? O facto de estar escrito é um facto? Não. Tem que tomar essa promessa.
tem que ousar em crer, tem que assumir ela, tem que viver o Evangelho. Veja só, Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito. E agora? O inferno está vazio? Está lotado. Milhares e milhares estão entrando no inferno, mesmo Deus tendo amado o mundo e dando o seu Filho unigênito. Por quê? Porque estão a morrer, não creram nele. Há sempre uma resposta para todas as promessas. Há sempre alguém, tem que ter alguém para que pregue, para que alguém creia no que se pregou, como clamava Isaías em Israel. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E vem Paulo e diz assim: nem todos têm crido, e a fé não é para todos. Mas todo aquele que nele creu jamais será confundido nem envergonhado. Aleluia! Seu evangelho tem que ter alguém que ouse crer, tem que ter alguém que ouse pregar, tem que ter alguém que ouse crer. Alguém tem que crer para que a manifestação seja efetivada. Jesus falou essas palavras a Pedro. Um certo dia, Jesus perguntou aos discípulos: o povo fala de quê a respeito de mim? Dizem que eu sou quem? E cada um deu a sua resposta. Um disse: o povo diz que tu és Elias. Outros, João Batista ressuscitou. Outros, Jeremias. Outros, um dos profetas. O povo estava errado. Jesus não era nenhum nem outro. Aleluia. E ele perguntou: e vocês? Seu povo está equivocado. Cada um tem a sua glória a Jesus Cristo posição. E vocês que têm estado comigo nas minhas tentações, aleluia. O que vocês dizem a respeito de mim? Quem sou eu? Todos ficaram mudos. Todos, exceto Pedro. E Pedro se levantou no meio de todos e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ouviste? Tu és o Cristo, o Messias, o ungido, o escolhido, o enviado, o mensageiro de Deus, o anjo do concerto. Sim, todo israelita conhecia essa promessa. Todos os filhos de Abraão esperavam, aleluia, da vinda de alguém lá de Silo, que de Silo viria um que iria lhes libertar da mão dos seus adversários. Sim, Jacó anunciou que da tribo de Judá viria o Siloé, Siloé que viria congregar os seus irmãos, o seu povo. Sim, agora veio Siloé e o povo estava a dormir, e cada um dizia: porventura esse não é Elias, porventura esse não é João Batista que ressuscitou, porventura esse não é Jeremias, porventura nenhum dos profetas. E Pedro se levantou e disse: não, tu és o Cristo, o ungido, o esperado de Israel, o amado dos povos, recebido no céu, glorificado e adorado entre os anjos. Oh, aleluia! O anjo do concerto. Deus fez essa promessa através do profeta Malaquias, e ele disse: eis que eu envio o meu anjo, o meu anjo, o meu anjo que irá diante de ti para preparar os teus caminhos. Falava quem? A Jesus, o Filho, o Verbo, que eu vou enviar o meu anjo para ir te preparar o caminho ao Verbo. E o Verbo foi chamado o anjo do concerto, um anjo que foi enviado para vir preparar os caminhos do Senhor, outro anjo que viria atrás desse para, glória a Jesus, vir purificar os filhos de Levi, sim, como os que lavam purificam as suas roupas. Aleluia! Como horrível purifica o seu ouro lá na fornalha das aflições, com fogo ardente. E em breve virá no seu templo
o anjo do concerto, e se assentará no seu templo para a glória de Deus purificar os filhos de Levi, como os lavandeiros purificam a sua roupa para esbranquiçá-los, Oh, aleluia! O anjo do concerto que viria se assentar no seu templo, e Jesus ainda não veio se assentar no seu templo, porque quando ele veio a primeira vez, não teve espaço no templo, várias vezes foi chutado do templo, com as pedras sim, não encontrou espaço, porque glória a Jesus, ele não vai se assentar no templo edificado pelas mãos humanas, porque ele não habita em casa que foi feita pelas mãos dos homens, apesar de ter reivindicado e dito, tirai daqui porque essa é a casa do meu pai, e a casa do meu pai será chamada de todas as nações casa de oração, e vocês a têm convertido em cova de ladrões salteador, sim, mas há uma casa onde o Senhor vai vir se assentar no milênio, e essa casa não será edificada pelas mãos de nenhum homem. O templo vai descer do céu, o templo do concerto descerá, aleluia, até o Monte Moriá, na era de Araúna, o Jebuseu, lá mesmo onde o pai Abraão apresentou Isaac em sacrifício, holocausto, lá mesmo onde Davi apresentou sacrifício para que o anjo retirasse a sua espada sobre Jerusalém, glória a Deus, e mesmo lá onde Salomão edificou aquele lugar, aquela casa, a chamada casa de Davi, o templo de Salomão, sim, que foi já arrasado. É verdade que eles ainda vão edificar isso. O anticristo vai edificar essa casa, mas será destruída no terremoto que vai abater sobre Jerusalém. E o templo desce para a glória de Jesus, o Filho de Deus, o anjo do concerto, o rei, o leão da tribo de Judá, possa vir se assentar no seu trono, lá mesmo no meio do oráculo, entre os querubins, no santíssimo lugar, para colocar o seu trono e governar o mundo com vara de ferro, e para purificar os filhos de Levi. Glória a Jesus! Bendito seja o nome do Senhor. O anjo do concerto, Jesus, o anjo do concerto, viu? Envia o meu anjo, um é o anjo que foi enviado para vir preparar o caminho do Senhor, e outro é o anjo do concerto que viria se assentar sobre o seu trono. Toma o teu trono, toma o teu trono, toma o teu trono, é minha. Pedro descobriu, não pela carne, nem pelo sangue, mas pela revelação do alto, que Jesus era o Cristo, o anjo do concerto, esperado pelos povos, a primeira vinda. Ele veio para morrer como um cordeiro, a segunda ele veio para reinar como um leão, o leão da tribo de Judá. Não mais vem para morrer, pois está escrito, quem mais contará os anos da sua vida? Quem poderá contar? Sim, porque ele vem para viver eternamente. Ele cessou do sacrifício da morte, nunca mais provará morte. O imortal Senhor, aleluia, tomou da incorruptibilidade e a glória celestial, e os anjos lhe adorem, e toda criatura, o nome que está acima de todos os nomes, no seu nome todo joelho deve se dobrar, e toda língua deve confessar que Ele é o Senhor. Glória a Jesus! E o Pai é glorificado no Filho, e o Pai é glorificado no Filho. Glórias nas alturas ao Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A terra está cheia de glória. A terra, estamos a viver os dias do cumprimento da profecia do profeta Isaías. O que Isaías falou? Toda carne saberá que foi a boca do Senhor que isto falou. O que é isso? Sim, e a glória do conhecimento do Senhor vai encher toda a terra. Glória a Jesus, é o conhecimento da palavra revelada, é o conhecimento do alto, é a glória do Senhor enchendo a terra. Quem vai poder ficar de pé? Todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Digno Cordeiro que morreu na cruz. Digno Cordeiro que morreu na cruz. Digno Cordeiro que os profetas falaram. O Cristo, o Messias, Filho de Deus, o ungido, o escolhido. Glória a Jesus Cristo. E agora que Pedro o reconheceu pela revelação do Espírito, olha a resposta de Jesus. Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelaram. Não. Não é o sangue e não é a carne que te revelou. O Pai Celestial te deu a revelação.
O Pai Celestial te mostrou isso. A revelação do alto. Mas a terra está cheia da revelação da carne e do sangue. Existe revelação da carne? Claro. Falsas revelações, falsas visões, falsos mistérios, falsas interpretações. Estamos cheios disso. Lembra-se que Jesus falou? Que os cegos não podem guiar outros cegos. Ambos vão cair na cova. Quem é o cego? E quem não tem visão? O que é a visão? A revelação da palavra. Não tem revelação, não tem palavra. Palavra revelada. Tem letra, tem carne. Por isso Jesus falou, não é a carne nem o sangue que te revelaram. É a visão do alto. É a revelação do alto. É o Espírito do Senhor. Veja que tinha lá outros. Ficaram todos mudos. E agora Jesus responde e abençoa esse Pedro, dizendo, agora que você recebeu a revelação do alto, teu nome é Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno, não vão prevalecer contra ela. Mas eu vejo portas do inferno a prevalecerem contra a igreja de Jesus. Como assim? Sim! Assim como o mundo, aleluia, na sua criação, foi feito perfeito, juntamente com toda a criação. E hoje vem Paulo e diz assim, que a criação toda está corrupta. A criação se corrompeu, não por causa daquele que a criou, mas por causa daquele a quem ela sujeitou. Quem foi sujeitado à criação? Adão. Ouviu? Não foi Deus que criou um mundo corrupto, não foi Deus que criou, glória a Jesus Cristo, a corrupção na terra. Sim, por causa de Adão, o mundo se corrompeu. A corrupção entrou na terra por causa de Adão, que é o pecado, e o pecado é a morte. E Paulo disse que não a quem a criou não a fez corrupta, não é que a corrompeu. Tudo está corrupto, mas aquele a quem lhe foi entregue, a quem Deus sujeitou, e a igreja foi sujeitada. Pedro fez a sua missão, e a igreja foi sujeitada a Pedro, não por Pedro, a Pedro, naquela primeira igreja. O Senhor estava a dizer, lidera, então apacenta as minhas ovelhas. Lembra-se na ressurreição, lá no mar de Tiberiades, o Senhor perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? E ele disse, tu sabes que eu te amo, Senhor. 3 vezes, tu me amas, e na terceira o Senhor disse a mesma coisa, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, 3 vezes. Tu me amas? Está aqui. Edificarei a minha igreja agora. Pedro não está aqui? Você está pensando que Pedro lidera a igreja hoje? Qual Pedro? Se os mortos não podem trabalhar para os vivos, nem os vivos para os mortos. Quando os mortos partem, cessam as suas atividades aqui. E os vivos não podem influenciar a sua estadia ou a entrar no céu ou para o inferno, enquanto eles partiram. Terminou. Nem eles podem vir ajudar. O meu pai me deu sonho. Eu sonhei que meu pai me disse, o meu pai veio me abençoar. Qual teu pai veio te abençoar? Partiu, acabou. Já era. Eles não podem vir, mas nós iremos para o mundo do Espírito. E 2 mundos estão bem distintos, diferentes. Uns subirão e outros descerão. Pedro não está aqui para liderar a igreja. Pedro não está aqui para liderar a igreja. Pedro a liderou naquele congresso extraordinário, na Assembleia Extraordinária. Ele disse, vocês sabem que o Senhor me escolheu para vos liderar. O Senhor me escolheu no vosso meio. Sim, foi Pedro. E acabou. Mas agora, não é Pedro. Pedro fez o bom combate, Pedro trabalhou, Pedro apresentou, glória a Deus, resultados positivos da sua dispensação, do seu tempo. Mas a igreja continuou na terra. A igreja não desapareceu com Pedro. Mas a igreja, como está agora a igreja? Pedro fez a sua parte. E os homens que seguiram, fizeram a sua parte. Os corruptos entregaram o reino outra vez a Satanás, como Adão havia entregado o reino a Satanás. Os filhos do diabo,
Ou então os que foram vencidos pelo maligno entregaram a igreja, que é o reino de Deus, nas mãos de Satanás, assim como Adão havia entregado o mundo, o reino da terra, ao diabo, para que ele se sujeitasse a ele. E hoje a igreja se sujeita às leis desse mundo, a igreja se sujeita às regras carnais científicas, a igreja se sujeita aos poderes das trevas, a igreja é escrava, pois está escrito. Não sou eu que estou a inventar. Aquele que comete pecado se torna quê? Escravo do pecado. E o escravo não vai permanecer em casa. Somente o filho é que vai permanecer em casa. Mas o escravo que aceitar Jesus deixará de ser escravo, porque será liberto do pecado. Seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem palavra? Onde está a igreja? Sinagoga de Satanás. E os deuses foram colocados nos templos. O deus da maçonaria, o deus de Mamon, o deus da sexolândia, o deus da carnalidade, da luxúria, o Deus, todo tipo de deuses estão lá, na igreja, bem camuflados. Os coaching, qual é o Deus que eles adoram? O Deus de Mamon. Os promotores sociais, os pregadores de dinheiro, os chamados da doutrina de prosperidade. Qual é o Deus que eles adoram? O Deus de Mamon. Os teólogos, qual é o Deus que eles adoram? O Deus da ciência. A psicologia é uma ciência. E agora? Onde é que nós chegamos? Tu poderias dizer que as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja? Bem prevalecidas. Bem maniatada. Por causa daquele a quem sujeitou o seu reino. Jesus sujeitou o seu reino, a sua igreja, e diz assim: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e não vos fará dano algum. Mas agora, os escorpiões e as serpentes escaparam, os bruxos se apoderaram do reino de Deus, os feiticeiros se tornaram agora os pregadores, os adivinhadores são os profetas, os curandeiros são os que têm agora o dom de curar, os que curam, os curandeiros. Os cientistas, os professores, os intelectuais agora são os mestres, os doutores da palavra. Não, você não entendeu, né? Você não entendeu? Essa é a verdade da igreja do século 21. E essa corrupção já vem desde o século 20. Ai de mim, se eu não pregar a verdade. Ai de mim, se eu não pregar a verdade. Eu preciso pregar a verdade. Eu preciso pregar o evangelho. Eu preciso desmascarar essa verdade que está ocultada em mistérios. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Está aqui. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra elas. Mas a igreja vendeu, a igreja amou o prato de lentilhas. A igreja se comportou como Esaú, trocou a primogenitura com o prato de lentilha. A igreja se prostrou diante de Satanás e adorou Satã, e em troca Satã lhes deu o mundo e a fama e a glória desse mundo. A mesma promessa então tem noção que ele fez ao rei Jesus: se prostrado e me adorares, eu te darei o mundo todo e a sua glória. Entregar o domínio, tem que entregar o domínio. E ele me perguntou: fala de Israel. E eu disse: o teu povo cercado pelo ódio do Irã, o teu povo cercado pelos árabes, mas sendo ajudados pelos americanos, até o tempo determinado.
E eu lhe falei, sabe qual é o tempo determinado que o teu povo vai sofrer? Ai, eu vejo Gog e Magog, o rei de Tubal e Mesaque, com seu povo, como a areia da praia do mar que não pode ser contada, cercando Jerusalém, cercando Judeia, cercando Israel. Sim, eu vejo Gog, sim, o rei do norte, se congregando contra a nação israelita. Sim, é o Armagedon, é o Armagedon, é o Armagedon, é o Armagedon. Mas agora não. Agora pode haver cercos, ameaças, não vão prevalecer. Somente no tempo determinado. Bendito seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória pertence ao Rei Jesus. Olha o que o judeu me falou. Você tinha que estar aqui em Angola. Você tinha que nascer aqui em Angola, Marcelino. Eu falei, Deus escolheu as coisas loucas para confundir com as sábias. Loucas que confundem as sábias. É daqui dessa terra da economia, do desprezo, do lixo, da miséria, da pobreza, mas cheia de recursos minerais, mas todos pilhados pelos governantes da terra. Sim, é daqui onde sai a voz que clama no deserto. É aqui onde o leão está a rugir para confundir a sabedoria dos sábios, para aniquilar a sabedoria dos sábios e para caçar os sábios nas suas mandíbulas através das suas astúcias, porque a glória de Deus não habita, glória a Jesus Cristo, em templos de glórias humanas, mas sem glória, sem glória, sem glória, vitupérios, vexames, glória a Deus. Aleluia, em vasos de barro, para que ninguém se gloria, e quem quiser se gloriar, deve se gloriar naquele que está sentado no trono, que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória. Vejam daí, milhares de mensagens estão a bater, saindo de todo o mundo, da América, das nações, aleluia, da fala portuguesa, como Brasil, Portugal e a África, sim. As pessoas na língua francesa e inglesa, uns não podem escrever porque sabem que não serão entendidos, mas estão aí a ouvir. Olopipiri, bramiu o leão, quem não vai temer? Quem? É chegada a hora, o tempo está cumprido e o reino de Deus se manifesta na terra. Aleluia, a igreja do Senhor está edificada sobre a rocha, mas é uma igreja sujeita, aleluia, à vontade do esposo. Sim, João disse, aquele que tem a esposa é o esposo. E a igreja deve, glória a Deus, servir ao esposo e obedecer ao esposo para ouvir a voz do esposo, para se alegrar com a voz do esposo. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Abra minha boca e suspiro, abra minha boca. Sim, a igreja de Jesus é esta aqui, a verdadeira igreja, como diz o apóstolo no Espírito, uma igreja zelosa e de boas obras. Sim, essa é a noiva de Jesus. Esta aqui, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, porque o noivo vela por ela. O noivo está passando no meio dos 7 castiçais de ouro, velando pelos castiçais. Aleluia, aumentando o combustível quando a igreja clamar. Sim, guardando ela das bestas feras do inferno, que são as portas do inferno, guardando ela dos principados das potestades do ar, guardando ela dos satanistas, guardando ela dos reis desse mundo, que são companheiros, ou então instrumentos de Satanás para impedir o progresso, para se opor à manifestação do reino de Deus. Mas essa palavra vai se cumprir sobre essa igreja. A minha igreja está edificada sobre a rocha, e as portas do inferno não vão prevalecer contra elas, e as portas do inferno, quando eles tentarem prevalecer, vão ser destruídas. Eles só brincam com a sinagoga de Satanás. Devem brincar com a sinagoga de Satanás. Com a igreja de Jesus ninguém pode brincar.
a não que o mestre entregue essa igreja para ser vituperada por um propósito. Sim, quando o Senhor entregar a sua igreja para ser perseguida, isso é um propósito de Deus. Deus quer fazer a sua obra. É isso que eu falei a um rapaz, uma senhora me disse, ai, corta lá essa árvore, está sempre gravando contra ti. Eu falei, deixa ele participar da obra do Evangelho. Como assim? Sim, para isso eu te levantei, para te mostrar o meu poder a você, e o meu nome seja conhecido em todas as nações, pois está escrito, e com quem eu quiser me compadecer, e eu vou endurecer a quem eu quiser endurecer. E ele endureceu o Faraó, e Faraó pensou que era alguma coisa, mas o Deus queria quebrar o braço de Faraó, e Faraó ficou com o braço quebrado, de joelhos, chorando. Sim, perdeu tudo, tudo. Perdeu a economia, perdeu o soldado, perdeu tudo. Ficou com o reino com as patas no ar, com as portas escancaradas. E Israel saiu. E do outro lado eu vejo a Miriam a cantar com tamboris, O Senhor triunfou sumamente, o Senhor triunfou. E eu vejo Moisés a dizer, cavalos de Faraó com seus cavaleiros se afundaram no mar vermelho. Eu vejo Moisés dizer, o Senhor é um varão de guerra, mas Faraó pensava que era forte. Sim, o Senhor endureceu ele para lhe pescar nas mandíbulas. É assim que Deus faz aos homens maus. Viu? Ele te endurece? Sim, ele endureceu a Faraó. Aliás, a Herodes pensava que era alguma coisa. Executou Tiago, prendeu Pedro, mas não conseguiu matar Pedro. E ainda queria continuar com alegria. E o Senhor lhe pescou na mandíbula e foi ferido por um anjo. Antes mesmo de morrer, foi comido pelos bichos. Onde está Herodes? Onde está? Alguém se levantou contra o ungido do Senhor e ficou impune? Não. Alguém se levantou contra a noiva de Jesus Cristo e ficou impune? Não! Alguém se levantou contra a igreja de Jesus e ficou impune? Ai, como eles são inteligentes. Eles sabem disso. Eles sabem que não podem mexer na noiva de Jesus. Eles sabem que mexer na noiva é o fim deles. Uia. O tempo está cumprido. Deus abençoe todos vocês. Fique na paz. Se alguém tem azeite agora aí, eu consagro que a unção do Espírito que está sobre mim seja impregnado em cada átomo, molécula desse líquido. É onde quer que você usar a fé, tu vais ver a mão poderosa do meu amigo. Toca, Jesus, nesse azeite. Consagra. Em nome de Jesus. Se alguém está a interceder por um enfermo, é esse aqui que está a receber a cura também. Ô espada, ergue-te não para ferir, mas para ir curar. A palavra de Deus, o remédio celestial. Sim, as folhas da árvore da vida. Receba a cura, homem. Ô mulher, coronavírus, sai! Em nome de Jesus, volte a respirar. Volte a respirar. Uma mutação inglesa nem brasileira. Qualquer que seja o teu nome. Há um nome que está acima de todos os nomes. O nome de Jesus. O Cristo. Paz na terra. Boa vontade de Deus para com os homens. Tenha uma noite abençoada. Está de dor quem? Tá doendo? Olha aí, a bexiga dela está doendo. Sim, ela vai pôr essa toalha, a minha toalha. Como é o calor na bexiga e a dor vai sumir. Põe aí, aperta aí, aperta. Fica atento aí. Se tem demônio vai cair. Isso. Oh, aleluia. Isso, já. Bem forte para o Rei da Glória. Bem forte. Ok, a minha toalha vai trabalhar agora. A unção que está na minha toalha. Pergunta ela aí, Celso. Pergunta aí. Está de dor quem? E agora, como é que sente? Não está doendo mais. Bem forte para o Rei da Glória. Dor sumiu. Está com inflamação pélvica e também tem quisto, aposto. Aperta lá onde tem quisto. Você sente ele, né? Vai desaparecer. Olha aí, o quisto vai desaparecer. Ele vai voltar a palpar, não vai sentir mais. Sai, demônio, sai, 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 sai. Bem forte para Jesus Cristo. Sumiu o Cristo. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mais forte, mais forte. Sumiu, sumiu. Otário! Está com infecção urinária, aposto. Infecção urinária já caiu por terra. 1, 2, 3, já, sai. Está livre. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus. A poder. Oh rapaz, estás livre. Em nome de Jesus, já estás livre. Apostamos aqui o irmão está com dor de coluna e também problema de audição. Problema de audição. Sim.
Isso, sai. Fecha os olhos, fecha os olhos. Fecha os olhos. Queima. 1, 2, 3, já. Receba a cura. Isso, receba a cura. Receba a cura. Receba a cura. Em nome de Jesus. Bem forte, Rei da Glória. Procurador aí. Onde é que tá? Onde é que é? Qual é o lado? Qual é o lado? Estava doendo. Os dois lados. Os dois lados. Agora, respira fundo. Onde está a dor? Tá. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Diga aleluia! Diga aleluia! Diga aleluia! Diga aleluia! Diga amém! Tem que? Temos aqui a irmã que precisa de libertação e também está com miomas. Tem miomas. Põe a mão na barriga dele. Põe a mão. Receba a libertação. Cai, demônio. Cai. Isso. Expulsa o mal. Diga aí. Sai. Seja curada. Diga aleluia. Vai, mioma sumiu. Mas quem? Temos aqui a jovem está com dor de estômago nesse exato Tá momento. doendo o e dor estômago? de bexiga. Põe a mão no estômago dele. Demônio sai. Já. E sai dela. Sai. Em nome de Jesus, sai. Levanta ela. Procura a dor do estômago. Procura aí. Procura aí. Tem que falar alto. Sumiu. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos aqui a irmã precisa de libertação e também não fala há muito tempo, apóstolo. Sai, demônio. Sai. O espírito de loucura. Sai da mente dele. Sai, praga. Queima. E sai. Em nome de Jesus. Mas Temos aqui a senhora está com dor de cabeça constante nesse exato momento. tá doendo agora? Abraça. Vem cá. As mulheres vão abraçar a minha mulher. A dor vai sumir na hora. O demônio pode cair. Receba a cura. Largue ela. Procuradora. Isso. Bem forte para o Rei da Glória. Bem forte para Jesus Cristo. Para Jesus. Procurador aí. Procurador. Eu não estou a sentir. Glorifique a Deus. Aleluia. Aqui tem poder. Para que fique sabido que o espinho que me levou a orar muito, levou Deus me ungir com o som do alto. Receba a cura agora, todos que entraram doentes. O feitiço seja quebrado, a tala seja destruída, em nome de Jesus. Sai feitiço, sai tala, sai doença, portas abertas, casamentos restaurados, demônio sai. Queima. Em nome de Jesus Cristo. Eu te repreendo, demônio. Diga em nome de Jesus. Eu recebo fogo nas minhas mãos. Diga fogo. Todos os demônios, todas as doenças vão cair na minha vida. Põe a mão no lugar da enfermidade ou no alto da cabeça. Pense na pessoa que está doente. Você vai encontrar essa pessoa curada. Não importa se está fora do país. Vai, Espírito, palavra de Deus, a espada, cura, liberta essa família, restaura esse doente. Receba a cura. Isso, você é problema no peito, a hemorroide, é você, em nome de Jesus. O câncer, é você as mioma, é você os caroços no seio, é você a impotência, é você a diabetes, é você a perdição, a cegueira, a surdez. O mundo começa a falar, o surdo começa a ouvir, o cego começa a ver, o paralítico anda. Em nome de Jesus, receba a cura, sinais do céu, maravilhas, fogo, sangue e fumaça. Receba a cura, sejam curados, sejam libertos, sejam salvos, sejam restaurados. Pai, graças eu te dou porque o médico dos médicos já desceu e já tocou em todas as pessoas, e as dores já sumiram, as miomas já saíram, os caroços, o HIV já caiu. HIV sai. É você o SIDA. Eu te repreendo o SIDA. Eu te repreendo o HIV. Sai! Em nome de Jesus Cristo. Vai fazer teste. Receba a cura. Procurador agora aí. Diga amém. Palma para Jesus. Sejam curados. Sejam libertos. Sejam restaurados. Camas restauradas. Famílias restauradas. Empregos. Promoções. Negócios abençoados. Diga amém. Igreja, por favor, preste atenção. A dona Priscila estava com HIV, apóstolo. A dona Priscila foi curada. Ela hoje traz o teste do HIV, apóstolo. Qual era o problema? HIV, apóstolo. Sim.
HIV! Meu Deus! Aqui tem poder! Aqui tem poder! Aqui tem poder! No ano passado, 2021, no mês de maio, dia 27, eu saí do hospital do Prenda. Estava doente, estava com a barriga inflamada, não sabia o que tinha. Então lá me fizeram o teste e acusou que eu estava com HIV. Mas em nenhum momento saí de lá desesperada. Quando me deram a notícia eu não acreditei, eu disse, meu Deus, não pode. Essa não sou eu. Mas continuei vivendo, falei com meus pais, fui fazer o tratamento e fui sempre orando, buscando a Deus pela cura. E depois a minha irmã me disse que tem uma igreja de um pastor rasta, que se eu acreditar e crer, ele vai me curar. Eu disse, o homem vai me curar. Oh Deus, disse, depende da tua fé. Se você quer, vamos. Quando chegamos aqui na igreja, isso foi no mês de dezembro do ano passado, eu assisti o culto, mas quando o pastor pediu que era para subir, para fazer o livramento, algo me dizia, não sobe, não vai. E a minha irmã insistente, vai para receber a cura. Eu não queria subir no altar. Eu falava, não vou subir, não quero que as pessoas fiquem a saber. Fica assim, se essa doença veio para mim, eu vou aguentar até o fim. Mas ela disse, você também não vai sair daqui sem a cura, porque você chegou até aqui, você vai ter que subir e vai falar com o pastor. Lá eu subi, expliquei ao pastor na orelha. Ele me disse, você crê em Deus? Eu disse, sim, eu creio e tenho fé que essa doença a partir de hoje já desapareceu. Ele me disse, vai ao hospital, faça o teste e volta para dar o testemunho. E lá mesmo no hospital, pedi para fazer o teste e quando me deram os resultados, estou livre e curada em nome de Jesus. Estou livre e curada em nome de Jesus. Quando você recebe a palavra, não importa o que vai acontecer, você deve continuar o quê? Acreditar. Diga a todo mundo que é um Deus que remove HIV. Eu vi que HIV tinha contaminado mais de 90% de angolanos. E eu eu expulsei o HIV de Angola. Diga aleluia. Sim, pastor, o que aconteceu aí? Pastor, aqui tem uma mamãe que tem um testemunho, que tinha uma causa na justiça. E depois o nosso apóstolo tocar os documentos, a bênção que ela esperava veio. E vamos ouvir ela falar da primeira pessoa. Amém? A paz, igreja. Sim, eu tinha assinado um contrato de uma casa desde 2020. E quando eu fui para receber a minha residência, encontro lá um invasor. O invasor fez resistência que não quis sair. Então fui recorrer na justiça. Só que na justiça era volta, mais volta durante todos os anos. Eu depois comecei já a desistir, estava já cansada, mas a obreira Conceição me disse, mana, não desiste, a casa é tua, você vai conseguir receber essa casa, não desiste. Então eu fui insistindo, mas chega num belo dia mesmo que eu vi que já não tinha mais como fazer. Eu pego os documentos, voltei com o apóstolo. O apóstolo pegou os documentos, orou e determinou. Disse, você vai conseguir receber a tua casa. Em menos de 2 meses, o Senhor saiu e eu recebi a minha casa. Assim estou dentro da minha casa e estou muito feliz. Vim agradecer esse Deus do apóstolo. Glorifica ao Rei da Glória. A força da minha irmã, que me deu muita força, que é para mim não desistir. Estou muito contente, estou muito alegre, muito feliz. Irmã Fausta, o que aconteceu? A paz da igreja. Eu desde segunda-feira que fui trabalhar, estava com os pés inflamados. Isso aconteceu lá no serviço. Então, terça-feira, eles pioraram. Então, Mas quem piorou? Os pés inflamaram mais. Ficaram mais inflamados ainda. Fui à consulta, disseram que era que é a anemia que eu tenho nos pés. E lá deram a medicação para eu começar a tomar. Mas eu, em casa, fui ungindo com azeite e determinando. Mas ontem, quando eu vim para a igreja, os pés continuavam bem inflamados. Então, na hora que estávamos aí no ensaio, no grupo coral, eu falei com o apóstolo. O apóstolo colocou as mãos, orou, determinou e os pés desinflamaram. Os pés estão completamente sem inflamação nenhuma. Inflamação nenhuma. Glória a Jesus. Bem forte para o Rei da Glória. Temos aqui um apóstolo. Ele fez um pedido para a liberação e cura da minha família. Há mais de 30 anos, tudo na vida dele estava parado, apóstolo. Mas ele
pediu ajuda ao apóstolo e o apóstolo enviou um áudio que apenas durou 30 segundos pela libertação dele e da família dele. Quando eles ouviram, ele disse que tudo está aberto e todas as propostas a cada dia estão sendo realizadas. O negócio que estava empatado abriu. As filhas que nunca mais iam à escola por falta de finança começaram a ir à escola. E agora ele diz assim: agora está a ser fácil, está a ser muito fácil. E ele diz que é o senhor Raul João Cunhane, a partir de Moçambique, Maputo. Aleluia. Moçambique! Temos mais aqui um testemunho da irmã Eugênia Sanches, e ela fala da Catalunha, dos países espanhol, exatamente, apóstolo. E ela falou, escreveu em espanhol. Ela diz que desde o dia que começou a acompanhar, deixa aqui tentar ler aqui para ser mais efetivo. Aleluia, glórias a Deus. E o poder na igreja, nós outros e minha família, nós somos da igreja da salvação de todas as nações, a partir daqui da Catalunha, apóstolo. E ela diz que está aprendendo muito com o apóstolo e glorifica a Deus pela vida do apóstolo. Bem forte para Jesus Cristo. Catalunha, Espanha. Temos aqui a nossa irmã Justina Santos, a partir do Canadá. Apóstolo, é que esse povo está a exercer muita fé, que até eu também estou a ficar estupefato. Até o que aconteceu em Canadá? Até carros, coisas inanimadas, apóstolo, estão a funcionar por causa da voz, por causa da crença no homem de Deus. Essa irmã diz, no Canadá, ela pegou o carro dela e começou a andar. Mas depois o painel de controle, o painel do carro acendeu e deu informação de que o carro estava com algumas coisas que não faziam funcionar. E ela deixou o carro, mas ela pegou o azeite, foi até a casa, pegou o azeite. E ela diz assim: assim como o apóstolo tem dito, aonde quer que nós colocarmos esse azeite, usando a nossa fé, se a pessoa morreu vai ressuscitar, se a pessoa está enferma vai ficar curada. Então eu também vou usar aqui no meu carro. E o carro ressuscitou. E ela ungiu o carro, apóstolo. Ela disse que o problema que o painel estava a apresentar, depois dela ungir o carro, o filho pegou nas chaves do carro e colocou na ignição. Quando ela deu o arranque, o carro fez tchanhanhanhan. Pegou e ela avançou, apóstolo. Muito forte, muito forte. São muitos testemunhos. Temos aqui o testemunho da irmã de Olinda Moraes. Ele diz assim: a paz do Senhor, irmãos. Essa é daqui da Angola. Ontem eu vim para o culto com muita inflamação e dor na garganta. Mas quando o apóstolo orou para mim, eu fui lá à frente, o apóstolo orou para mim, para minha garganta. E ela disse que hoje eu acordei bem boa. Glória ao Rei Jesus e obrigado, apóstolo. Deus o abençoe em nome de Jesus. A nossa irmã Ives Fulos, a partir da Alemanha, apóstolo, ela disse que estava com muita dor de peito. Mas quando o apóstolo começou a fazer a oração forte, ela foi completamente restaurada da dor do peito, apóstolo. E aqui a nossa irmã Sandra Monteiro, aleluia, ela escreve a partir da Angola. Ela diz assim: apóstolo, muito obrigado, porque hoje eu acordei com uma enxaqueca e não conseguia ir para a igreja, mas decidi ver o culto online. Depois da oração do nosso querido apóstolo, a dor sumiu por completo e ela está restaurada, apóstolo. Glorifique a Deus, aleluia. Temos aqui a irmã Laine de Deus. Ela diz: meu testemunho é: Deus tem me abençoado e me honrado aqui na Grécia. A irmã Laine de Jesus, a partir da Grécia. Ela diz que desde que começou a aprender com o apóstolo, ela era missionária, porque lá no Brasil lhe consagraram como missionária. E ela renunciou a isso depois de começar. Brasileira. Exatamente. Depois de começar a acompanhar o apóstolo, renunciou ao cargo de missionária. E agora ela diz: desde que comecei a acompanhar o apóstolo, eu só tenho que permanecer. A perseverança com que o apóstolo nos tem ensinado para orar, e a presença de Deus hoje na minha vida é tão tangível. Antiga missionária. Exatamente, apóstolo. Agora é um tamborão cheio. Agora está cheio. Glorifica a Deus, aleluia. Já não consegue ficar sem ouvir o apóstolo, porque agora ela tem o apóstolo Marcelino como seu mestre, como seu mentor. Até as coisas naturais estão a obedecer à voz do apóstolo. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles se questionam isso, apóstolo. E para testemunhar o que o apóstolo tem dito, aqui a nossa irmã a partir do Camama, ela diz que
aquela chuva que aconteceu a semana passada, ela diz que a casa dela sempre que chove fica inundada. E o bairro todo fica inundado. Então naquele dia ela decidiu usar a mesma fé que os homens do Egito usaram com sangue dos animais. Ela pegou o azeite e disse: se verdadeiramente o apóstolo é o que é, ela usou a fé do Barjonas, segundo o que ela está dizendo aqui. Usou a fé do Barjonas. Exatamente. Ela disse: se verdadeiramente o apóstolo é o que é, então ela ungiu as ombreiras todas da sua porta, da sua casa, com azeite. E disse assim: todas as casas no Camama podem inundar, menos a minha. Menos a minha. Se é mesmo ele, é isso que ele fala. E quando choveu o apóstolo, ela disse que a família sempre desmaiava por causa das águas, tinham que estar já acordados para não serem inundados. Mas neste dia, eles dormiram, a chuva bater, e quando acordaram, a casa não inundou, mas dos vizinhos ficou inundada, e até foram à casa dela ver se realmente elas estavam intactas, apóstolo. Glorifica a Deus. A nossa irmã Antônia Alfredo, a partir da Holanda, apóstolo, ela diz que acordou com o corpo todo a doer, mas hoje, quando ouviu a oração forte do nosso amado apóstolo, as dores desapareceram para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aqui é da irmã Rosa Gens. Ela disse que tinha Rosa Gens, África do Sul. Na África do Sul, apóstolo. Até os Zulus estão a obedecer a voz do apóstolo. Até os Zulus. Lá são os Chacas. Os Chacas. Exatamente, apóstolo. Estão a obedecer. O feitiço deles também tão bom. Estão a se entregar. Estão a se entregar, apóstolo. Diga aleluia. Onde é que tremeu a terra? É no Japão. É para dizer, apóstolo, que ela só pediu uma palavra ao apóstolo. A documentação dela, que já há muitos anos não saía, ela pediu uma palavra ao apóstolo. Até os tribunais da África do Sul obedeceram a palavra, e ela já conseguiu receber a documentação, e glorifica a Deus por isso. Aleluia. Glorifica a Deus, aleluia. Temos aqui mais testemunho, apóstolo. Na verdade, uma irmã diz que quando o apóstolo estava a ministrar a cura, ela viu o apóstolo na casa dela em Portugal, e o apóstolo tocava todos da casa dela e foram completamente restaurados. Calma aí, como é que foi do homem estava a ministrar aqui e aparece em Tugas? Como é? Começa na Tuga. Na Tuga, apóstolo. Lisboa, né? Sim, eu também quero entender isso. Como é que o apóstolo está aqui? Sim. E aparece na casa das pessoas. Eu sou um mistério. Até no Zoom, vós. Eu sou um enigma de difícil interpretação. Diga aleluia. Meu Deus. Bem forte para o Rei da Glória. Ouviu? Em Portugal. Você vai sair da cadeia. Você que está me ouvindo lá fora do país. Vocês vão fechar os olhos. Muitos vão ver visões das prisões a serem despedaçadas. Vocês vão ver anjos aí vos tirar da gaiola, da cadeia. Vocês vão ver fogo a queimar tronos, bruxarias, as casas onde vocês estão presos, no cemitério, no caixão. Vocês vão ver isso. Até vocês não ver, mas vai acontecer. Porque eu creio no meu Deus. Feche os olhos. Enquanto vou cantando, o Senhor vai entrar em ação. Porque grande és tu, Senhor. Não precisa cantar aí. Maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti. Não há outro além de ti. Porque grande és tu, Senhor. Maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti. Não há outro além de ti. Porque grande és tu, Yahweh. Maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti. Não há outro além de ti. Para que fique sabido que o Senhor Deus me enviou para vir libertar os cativos. Fique atento aí, os obreiros. Em nome de Jesus Cristo, essa cadeia seja quebrada. As algemas sejam destruídas agora pelo poder que é no sangue de Jesus. Isso, feche os olhos. Em nome de Jesus. Isso, você vai ver essa cadeia. Você vai ver o fogo a queimar. Você vai ver o anjo a te tirar dessa prisão. Receba a libertação. Sejam quebradas as cadeias, as algemas quebradas, algemas quebradas, algemas quebradas, algemas quebradas, algemas quebradas, algemas quebradas.
Isso, o porteiro, é você o carcereiro, isso, sai dessa prisão, isso, ele me ungiu para libertar os cativos, ele me pôs, aleluia, aqui, entre vocês, para vos libertar das cadeias, que as cadeias caiam, que as cadeias, demônios sai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai quebra, a cadeia. Você está preso na igreja do diabo. Aonde você esteve, você serviu lá um dia, você era pastor, você é obreiro, você era diácono, é mesmo lá. Sai dessa cadeia, esse feiticeiro te amarrou, esse bruxo, o javali, ele te amarrou, em nome de Jesus, esse filho do cão, em nome de Jesus, esse porco, isso, sai dessa prisão, sai dessa cadeia, quebra a prisão, quebra a cadeia, quebra as algemas, quebra, em nome de Jesus. Você visitou um centro da macumba, isso, você foi no papá, você foi no centro da bruxaria, vai, visita, destrua, em nome de Jesus, liberta o espírito dele, liberta a alma dele, isso, seja liberta, em nome de Jesus Cristo. É você o pecado, ele ficou preso quando cometeu o pecado, é você, o sexo ilícito, quando ele se prostituiu, ele fornicou com um homem bruxo, e esse homem prendeu a sua alma. Se alguém que foi preso por um feiticeiro no sexo, sai daí, sai, ele se envolveu com um bruxo, se envolveu com um feiticeiro, sai, ele se envolveu com uma bruxa, isso, esse homem se envolveu com uma feiticeira, ele amarrou seu espírito a sua alma, sai, quebra, isso, na casa antiga, onde ele nasceu, onde ele cresceu, é nessa casa, isso, as cadeias sejam quebradas, as algemas sejam quebradas, nessa casa, quebra, aleluia, o trono da família, ao embandeiro que está a cair, isso, lá na província, quebra, Jesus, quebra as cadeias, as algemas. Agora eu vou chamar todos os espíritos que estão presos, todas as almas que estão presas. A Bíblia diz aos prisioneiros: sai, volta para o teu corpo, vem, em nome. Quero ser